Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos em Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32. Assim está escrito: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o texto que vamos meditar, e dentro da Epístola aos Efésios, nós vamos falar sobre 4 tipos de homens. 4 tipos de homens que encontramos em Efésios. O texto que lemos, observamos Paulo orientando aos irmãos daquela igreja, daquela cidade de Éfeso, que eles deveriam agora, estando em Cristo, servindo-o, ter uma conduta, uma vida, um procedimento diferente do que tinham anteriormente, quando não tinham conhecimento do Senhor Jesus e ainda não tinham experimentado a salvação preparada por Deus e realizada através de Jesus pelo seu sacrifício, e que agora é proclamada, anunciada, declarada perante todos os povos, para que eles, em ouvindo a palavra de Deus, a exposição do amor de Deus, e entregar o melhor que ele tinha para a salvação e reconciliação da humanidade que estava perdida, desgarrada e destituída da glória de Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, é possível alcançar nele a salvação. E uma vez salvo por Jesus, é evidente que haverá uma transformação profunda, interior, que se mostrará nas ações exteriores. Não é possível que haja uma transformação interior se o comportamento, as ações,
os relacionamentos, a linguagem, não acompanhar essa transformação. Por isso que a verdadeira transformação, ela não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. Primeiro o Senhor muda, transforma, purifica e converte o nosso coração para daí então influir nos nossos pensamentos, no nosso entendimento, o nosso sentimento, a nossa vontade, abrangendo o pensamento, a visão, a linguagem e os hábitos e práticas e relacionamentos. Tudo isto vai evidenciar que lá dentro houve uma transformação verdadeira e profunda, que ela agora começa a dar mostras do lado de fora. Então, este é o resultado de uma conversão genuína, verdadeira, poderosa, fiel ao que diz a palavra de Deus. Então, vindo a Cristo, então, somos salvos. Então, ele afirma que não é para andar mais como andávamos outrora, antes do encontro e da salvação por Jesus Cristo. Nós tínhamos um tipo de andar e de procedimento. A partir do Senhor Jesus, deste encontro que resultou a nossa libertação e conversão, o nosso andar não pode mais assemelhar-se àquele anterior, conforme diz Paulo nas suas palavras, que não andeis mais como andam também os outros gentios. Quer dizer, aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo e continuam vivendo a sua vida sem a experiência da salvação. Quem já passou pela experiência da salvação precisa ter uma maneira diferente de andar. Então ele continua dizendo que os que andam na vaidade do seu sentido, que ainda não vieram a Cristo para desfrutar e receber dele a salvação, eles estão entenebrecidos no entendimento. Quer dizer, o entendimento ainda não se abriu. Diz a palavra que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então eles estão entenebrecidos no entendimento, estão separados da vida oferecida por Deus, não a vida física, a física todos têm, mas é a vida espiritual, a vida de comunhão com Deus. Estão separados desta vida unicamente pela ignorância que há neles, ou seja, o desconhecimento da salvação por experiência própria. E também por conta da dureza do coração. Certamente já devem ter ouvido a falar sobre Jesus, salvação, libertação, mas o coração mantém-se ainda endurecido. E diz-nos o versículo 19, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram então à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então este é o caminho, porque a pessoa foi gerado, nasceu, vive, tem suas experiências numa vida longe de Deus, marcada pela pecaminosidade, pela corrupção, pela violência, pela rebeldia, pela infidelidade. Tudo isto são consequências de uma vida imersa no pecado, ou seja, destituído da glória de Deus. Então nós observamos que este é o procedimento. E Paulo então chama a atenção daqueles irmãos, dizendo a eles o seguinte: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não foi assim que vocês foram ensinados. Servir a Cristo e viver como viviam anteriormente. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus.
Então, esta verdade que está em Jesus, ele agora começa a fazer a diferenciação sobre os 4 tipos de homens que vamos referenciar dentro desta epístola aos Efésios. O primeiro está aqui e diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então aqui já vemos o primeiro tipo de homem, que é chamado na Escritura o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Este velho homem é chamado o homem do pecado, o homem na condição de pecador, distante, separado de Deus, portanto, vivendo escravizado e oprimido pelo pecado. Foi por isso que Jesus, quando fez o convite, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta opressão é a opressão maligna, que vem como consequência de uma vida pecaminosa. Então, com relação ao velho homem, para chegar-se a Cristo, ou em chegando a Cristo, é preciso despojar-se, desfazer-se de todas as ações e relacionamentos deste velho homem. Este velho homem, ele está corrompido, ele está destituído, ele está perdido, ele está vivendo em trevas e na escuridão. E a palavra de Deus afirma que as ações deste velho homem é que ele anda na mentira, ele anda na prática do pecado, ele anda praticando coisas erradas, desagradáveis à boca, produz palavras que não trazem edificação, portanto não há um freio na boca concernente às palavras, vive em amargura, em cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, todo esse tipo de comportamento, ele está aliado ao velho homem. E a palavra de Deus nos afirma que, com relação ao velho homem, a partir do momento do encontro com Jesus, é despojar-se do velho homem. Quer dizer, desfazer-se daquele velho homem. As suas práticas, o seu comportamento, o entendimento, o sentimento e a vontade. Porque do encontro com Cristo acontece pelo arrependimento e a fé, a conversão. E a conversão opera a novidade de Deus na nossa vida. Então nós temos um entendimento agora purificado, um sentimento purificado, uma vontade purificada, porque o nosso coração foi transformado, foi liberto, foi purificado e agora habita nele o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, este velho homem precisa ser despojado, nos desapegar dele, não voltar mais àquelas práticas que antes tínhamos numa vida distante da presença de Deus. Então, este é o primeiro homem, primeiro tipo de homem retratado aqui na Epístola aos Efésios. É o homem velho, o homem do pecado, o homem no pecado. E o versículo 23 e 24 nos afirma assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça e santidade. Revestir do novo homem. É como a pessoa está com uma roupa suja e quando ele passa ele toma um banho, ele não vai voltar a vestir a roupa suja. Ele vai vestir uma roupa limpa. Assim é o homem no pecado, o homem velho, ele está com uma roupa suja e manchada
pelo pecado, pela iniquidade, pela impureza, pelas contaminações. Então, em Cristo, ele despoja-se desta vestimenta, deste tipo de comportamento e reveste-se de Cristo, que diz revestir-se do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E este novo homem, que outrora era o velho homem, agora ele já deixou a mentira e está falando a verdade, cada um com o seu próximo. Ele não mais se entrega à prática do pecado e não dá lugar ao diabo e não vive na prática de comportamentos errados e condenados à luz da palavra de Deus. A sua boca agora vai produzir palavras que possam trazer edificação, alegria e encorajamento. E, portanto, vai viver esta novidade de vida. Tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, revestimos agora deste novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Este novo homem, agora, ele é benigno, misericordioso, tem o espírito de perdão e vive para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Então, já vimos aqui dois tipos de homens: o homem velho, o homem no pecado, e o homem novo, o homem liberto, purificado e transformado pelo Senhor Jesus. Mas nós encontramos um terceiro tipo de homem aqui, no capítulo 3, o versículo 16. Está escrito: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem interior, o homem no Espírito. O nosso espírito estava morto em delitos e pecados. Ao vir a Cristo, ele nos ressuscitou o nosso espírito e nos ligou novamente à comunhão com Deus. Agora, no Senhor, nós vivemos este homem chamado interior. Com relação a este homem interior, nós encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e o versículos 16 a 18. Está escrito assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, o homem interior, contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, este homem interior, agora, ele não anda mais pela vista, ele anda pela fé. É o homem chamado espiritual, o homem interior. É o homem espiritual, aonde o Espírito de Deus comunica-se com ele. E aqui Paulo afirma que sejais corroborados, fortalecidos, encorajados, abastecidos, satisfeitos com o poder pelo Espírito do Senhor no homem interior, ou seja, no nosso espírito. Então, este homem interior, a tendência dele é cada dia mais ser renovado e fortalecido na presença do Senhor. Então, já vimos os três tipos de homens aqui. O primeiro, o homem velho, que o conselho da palavra de Deus
é nos despojar dele. O segundo, o novo homem, que precisamos nos revestir dele, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O terceiro homem que vimos aqui é o homem interior, que ele é fortalecido, encorajado e abastecido pelo poder do Espírito Santo no homem interior. E o quarto tipo de homem que nós encontramos aqui, no capítulo 4, o versículo 13, está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós estamos atravessando por um momento de aperfeiçoamento já passamos do homem velho para o homem novo, e no homem novo ao homem interior ou espiritual, e agora estamos caminhando e sendo aperfeiçoados para chegarmos à condição ao homem perfeito. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, o versículo 6, deixou escrito assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, este dia de Jesus Cristo é o dia quando Jesus vai se manifestar para buscar o seu povo. Então, até chegar este dia, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. A cada dia somos aperfeiçoados e trabalhados pelo Senhor, até que cheguemos à medida e à estatura completa de Cristo. O nosso parâmetro, o nosso exemplo é Cristo. Então estamos caminhando para chegar este momento, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Perfeito, à medida da estatura de Cristo. Então, observamos aqui esta relação sobre estes 4 tipos de homens que encontramos na Epístola aos Efésios. O primeiro homem, o homem velho, o homem do pecado. O segundo homem, o homem novo, o homem salvo, liberto por Jesus, criado em verdadeira justiça e santidade. O terceiro tipo de homem, o homem interior, no espírito, fortalecido pelo poder do espírito. E o quarto, o homem perfeito, a qual estamos sendo aperfeiçoados para chegar a essa estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo, para estarmos e vivermos com ele a eternidade. Em que estágio destes nós estamos? Será que estamos ainda no velho homem? Há uma proposta de Deus para o novo homem, através da salvação por Cristo Jesus. E ao chegar à experiência da salvação, tem também o despertar do homem interior ou espiritual. E, por fim, no processo de aperfeiçoamento para chegar ao homem perfeito, à condição de Cristo, para viver e habitar com ele por toda a eternidade. Sigamos adiante, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.